Amém, amados? João 21. Eu vou ler uma passagem agora aqui, rapidamente. Peço que você preste atenção comigo, amém? Diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Deus quer aparecer novamente para os seus discípulos, amém? Jesus quer aparecer novamente para mim e para você. Muitas vezes estão aí tristes porque estão vivendo uma realidade onde talvez não estão mais sentindo Jesus, não estão mais tendo um relacionamento pessoal com Jesus, mas eu quero falar para você que Jesus, ele quer aparecer novamente para você, amém? Amém, amados? Aos seus discípulos à margem de Tiberíades, foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Eles disseram, nós vamos com você. E eles entraram em um barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Novamente, como foi falado no início do culto aqui. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu sua capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixe sobre ela, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 15, depois comeram e Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Amém, amados? Feche teus olhos bem rapidamente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar nessa noite espírito de sabedoria, espírito de revelação sobre cada um que está aqui, Jesus. Tua palavra é espírito e vida, e que ela possa produzir em nós nessa noite isso, que ela possa produzir espírito e vida em mim, que ela possa, Deus, gerar aquilo, Senhor, que o Senhor tem nessa noite para gerar em mim e também em cada um que está aqui, Jesus, porque nós carecemos de uma mesma coisa. Moramos em bairros distantes, em cidades diferentes, tivemos uma criação diferente um do outro. Deus, cada um aqui possui uma história, Senhor, possui, Deus, tantas coisas para poder compartilhar diferentes, Pai, mas todos nós compartilhamos de uma só sede, de uma só fonte. Deus, que preenche o nosso coração, que é a Tua presença, a Tua palavra, é o Teu pão vivo, Deus, é o Teu vinho novo, e nós queremos nessa noite, Deus, comer e beber daquilo que supre realmente a nossa alma, a nossa vida, que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Sabe, eu quero falar um pouco sobre recomeçar nessa noite. O nome da mensagem é Tente Outra Vez. Fala para quem está do seu lado, tenta outra vez. Você já escutou aquela música? Quando eu falei tente outra vez, você já veio com o ritmo. Tente outra vez.
Eu sou tão zero à esquerda que eu nem sei de quem é direito essa música, mas tudo bem. Mas, né, como a gente falou aqui, eu quero o céu, eu quero a cultura do céu. Então, se eu não sei as músicas da terra, não tem problema. Eu só lembrei do refrão e achei legal, porque combina com o tema da mensagem. Mas amém. Amém, amados? Sabe, eu acredito que todos nós, né, nós vamos ser um dia tentados a desistir ou a esquecer de algo ou do próprio Senhor na caminhada com Ele. Sabe, nós vemos na Bíblia tantas passagens onde Deus ele se denomina como renovo. Nós vemos um Senhor que ele fala sobre restauração. Nós vemos Deus também falando que ele também é um recomeço, um novo começo, sabe? E Deus ele também se titula como a ressurreição e a vida. E a ressurreição nada mais é do que um recomeço, sabe? Do que um novo começo do Senhor, sabe? E todos nós aqui temos um tipo de amnésia. A nossa natureza humana, ela sempre está tentando sair, sempre está tentando fazer o seu próprio caminho, sempre está buscando, sabe? Ela sempre resiste à vida próxima com Deus, sempre resiste à intimidade com Deus, sempre resiste, sabe? É uma vida íntima e devota ao Senhor, sabe? E o nosso maior desafio como cristãos sempre vai ser ir para uma nova estação, sem deixar de fazer aquilo que nos levou para essa nova estação. Todo mundo que está indo para um novo lugar, com certeza vivenciou, sabe, uma rotina com Deus que o levou até esse novo lugar. A pior loucura que alguém pode fazer é tentar ir para uma nova estação com a sua própria força. É tentar acessar um novo lugar do Senhor pelas suas próprias qualidades, pelo seu próprio, sabe, pela sua própria força, pelo seu próprio QI, enfim, sabe, isso é loucura. Porque todas essas coisas que, sabe, hoje nós como filhos de Deus, como cristãos, vamos vivenciar, a Bíblia fala que nada no céu vai ser me dado, nada vai ser me dado a não ser que do céu seja me dado. Então eu e você precisamos entender que tudo aquilo que nós queremos viver hoje vai depender de uma vida íntima com Deus. Tudo que vai vir na nossa vida não vai ser parido, vai ser gerado. E esse gerar é uma vida com Deus. Só que nós sempre vamos, sabe, vamos sempre precisar ter o cuidado de não perder de vista aquele que está gerando todas as coisas. Sabe, eu vejo que é um tempo muito oportuno, amados. Não para gritar, tô brincando. É para quebrar o gelo, tá, gente? Quando acontece isso, eu quebro o gelo. É normal uma criança chorar, amém? Mas, é o tempo oportuno para, o que eu ia falar, gente, agora? Para nós recomeçarmos no Senhor Jesus. Sabe, quando eu falo recomeçar, eu não estou falando sobre somente você voltar para a academia. Quem aqui já ficou sem ir para a academia? Quem aqui está sem ir para a academia? Não precisa levantar a mão, ó, vários levantaram. Né? Gente, tem uma coisa difícil na vida, é ou não é verdade? É você começa a ir para a academia, né? E aí você fica um mês, 15 dias, 20 dias, você começa a postar. Hoje foi na raiva. Eu vejo os irmãos postando, hoje foi na raiva. O pessoal de farroupilha, hoje foi aqui. Aí o homem tende a chegar em casa, vai tomar banho, já dá uma olhadinha no tríceps aqui, ó. Tá vindo, né? E aí começa a se ficar emocionado, começa a ficar feliz quando vê, acontece alguma coisinha que faz o quê? Não ir. Aí não vai uma semana, aí começa, eu vou, né? Já viu Chaves? Eu vou, né? E queridos, nós temos a tendência de tudo aquilo que vai contra a nossa natureza, aquilo que nos faz sair da nossa zona de conforto, aquilo que na verdade nossa natureza adâmica não deseja, nós temos a tendência de sempre procrastinar ou sempre talvez dar um migué, e quão difícil muitas vezes é voltar. Sabe, quando eu estou falando voltar aqui, não é somente voltar a vir para a igreja. Muitos irmãos aqui eu vejo uma guerra espiritual de vez em quando, para simplesmente vir para a igreja, não é nem para orar em casa, mas é simplesmente para vir para a igreja. Muitas vezes o irmão está lá numa guerra, domingo eu vou para o culto, e aí chega, a sogra vai visitar o bonitão. E aí manda mensagem, nossa pastor, desculpa, minha sogra chegou aqui,
Só falta falar aquela cobra, né? Tô brincando. Mas tipo, já chega a visita. Aí na outra semana acontece algum imprevisto. Na outra semana, o que é isso, gente? Com certeza é algo espiritual tentando te impedir de se conectar com a igreja, com os irmãos, que posteriormente isso vai fazer te conectar com o Senhor e cada vez mais vai te levar a um afunilamento de uma vida pessoal com Deus, aonde, sabe, você depois que encontra o Senhor no seu secreto, você se torna escravo daquilo que você vive com Jesus na sua vida íntima com Ele. Porque todo aquele que viu Jesus de verdade, sabe, todo aquele que um dia já encontrou o Senhor de verdade, ele se torna escravo daquela experiência pessoal que ele teve com Deus. E uma das funções do inimigo desse mundo, a nossa alma, sabe, é sempre tentar impedir que você viva essa experiência. Porque depois que você tem essa experiência, você não consegue mais viver sem estar próximo de Deus. Mas a nossa natureza sempre está, sabe, e o sistema desse mundo sempre está lutando para nos impedir de termos uma constância com o Senhor. Sabe, eu imagino se todos nós aqui tivéssemos uma constância com Deus e com o corpo de Cristo desde o dia que nós encontramos a Ele. Imagina só como não estaria o Brasil, como não estaria o mundo, porque muitas vezes nós precisamos de 10 anos para amadurecer, 20 anos para amadurecer, porque nós somos inconstantes. E o que o inimigo mais deseja é fazer com que nós venhamos, sabe, a viver nesse vai e para, sabe, porque isso impede o crescimento, isso impede a maturidade, isso impede, sabe, você de se tornar uma pessoa que não seja só um consumista da fé, mas que seja alguém que também viva de fé para uma outra pessoa. Você está comigo aqui? Sabe, nós vamos ver na Bíblia, amados, várias passagens onde nós vamos ver Deus como, sabe, Ele sendo um grande recomeço. E eu acredito que essa é uma noite de recomeço para alguns aqui. Amém? Não somente de um recomeço para vir para a igreja. Talvez você fala, Cláudio, mas eu estou vindo nos cultos. Cláudio, eu vejo muitas coisas que estão acontecendo que o Senhor me deu, não pararam, estão continuando. Mas muitas vezes, aquilo que ninguém vê, aquilo que é oculto, a Bíblia diz que no oculto nós somos formados. E tudo aquilo que é oculto, muitas vezes nós tendemos a deixar quando se diz uma vida com Deus. E automaticamente um outro oculto vai surgir, que é uma vida de pecado em oculto. Quando nós abandonamos o oculto com Deus, um outro tipo de oculto vai tentar entrar na nossa vida, sabe? E nos impedir de um recomeço com Ele. Eu quero falar nessa noite que o Senhor, Ele quer recomeçar algo entre você e Ele. Recomeçar algo com você e Ele. Está comigo aqui? Nós vimos um povo que ficou cativo no Egito por 400 anos. E o Senhor foi lá e por mão forte tirou eles de lá e recomeçou algo através de um homem chamado Moisés e Josué. Nós vemos na Bíblia, sabe, uma mulher que sai da sua casa junto com o seu marido e seus 2 filhos, e em Ruth vai falar sobre essa saída de uma família, sai de Belém, da casa do pão. Belém significa a casa do pão, sabe? E aí Noemi, junto com o seu marido, Elimeleque, se não me engano, com os seus 2 filhos, saem e vão para Moabe, porque uma grande crise se instalou lá em Belém, acabou o pão na padaria, e eles foram para Moabe. Lá em Moabe morreu os 2 filhos e o marido, e um dia ela percebeu, ela escutou uma notícia da sua cidade. Olha, Belém voltou a normal, voltou a ter pão em Belém. Então ela pega, né, e volta, fala para suas noras, suas ex-noras, e fala, estou voltando. E Ruth, ela fala, eu vou com você. E ela fala, não, fica aí, não. E daí ela faz uma grande declaração para sua ex-sogra e volta com ela. Sabe, mas fala de um recomeço de uma mulher voltando viúva, voltando sem os filhos, para o lugar que ela nunca deveria ter saído. E na nossa vida com Deus nós vamos passar por estações onde você e eu vamos precisar voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. A Bíblia fala de algumas coisas contínuas que vai ser sempre o alvo do inimigo tentar fazer com que você e eu venhamos a parar ou nunca ter. A Bíblia fala, orai sem cessar. A Bíblia fala, olha, medita na minha palavra de dia e de noite, que eu vou fazer prosperar os teus caminhos e tudo que você encostar será bem sucedido.
Isso fala de algo contínuo, e essas duas coisas, os dois elementos da mesa do Senhor, o pão e o vinho, vai ser algo que o inimigo vai tentar nos roubar diariamente. Diariamente ele vai tentar criar algum tipo de obstáculo, algum tipo de dificuldade, algum tipo de trava que te impeça de voltar à mesa do Senhor e desfrutar de uma vida íntima com Ele. Alguma coisa sempre vai tentar fazer com que você não volte a Belém, com que você fique em Moabe. Mas quando você se determina a voltar para Belém, o incrível é que Deus coloca pessoas fiéis ao seu lado. Deus coloca pessoas desprendidas do seu lado. Quando aquela mulher tentou, decidiu voltar para Belém, Deus colocou uma mulher que abandonou toda a sua família, abandonou toda a sua região, deixou, toda a sua cultura para voltar, para ir para um lugar com uma mulher que ela nem sabia, num lugar que ela nunca tinha ido, com uma mulher que na verdade era a sogra, e essa mulher ela se autodenominou amarga porque, ela ficou amarga porque perdeu os seus 2 filhos, o seu marido, e aquela mulher ainda, a Ruth, ainda decidiu voltar com ela. Por quê? Porque todas as vezes que alguém decide recomeçar o seu caminho no Senhor, Deus sempre vem com pessoas especiais e planta elas do seu lado, para você não deixar, para você voltar ao lugar que você nunca deveria ter saído. E essa mulher Mara, ela tipifica uma igreja. Ela fala de um tipo de cristão que um dia deixou os caminhos do Senhor, um dia deixou a intimidade com Deus. Quantos de nós muitas vezes não deixamos o ministério, não deixamos a igreja, não deixamos, os afazeres ministeriais, mas talvez já deixamos por um bom tempo a nossa vida com o Senhor, a nossa vida pessoal com Deus. O que sustenta um homem não é o seu ministério, não é o seu trabalho, não é o seu casamento. Um divórcio não começa do dia para a noite. Ele é um tempo, de muita negligência, de verdade, de sinceridade, de transparência, de amor, de cumplicidade entre o casal, até que um dia chegue o divórcio. E assim também é a vida com Deus. A apostasia da fé, ela não vem do dia para a noite. O inimigo ele fica rodeando, ele é sutil, ele vai roubando, cada dia ele vai te impedindo de chegar no secreto, te impedindo de ter uma vida com Deus, até que um dia você quer saber, eu vou chutar o balde. Por quê? De abandonar a igreja, abandonar o Senhor, é porque a vida pessoal com Deus já foi abandonada faz um bom tempo. Não está sendo alimentada há um bom tempo. Olha para quem está do seu lado e fala, mas essa é uma noite de recomeço. Você está comigo aqui? Então Deus está nos chamando para um recomeço de vida pessoal com Ele. Uma igreja nunca vai ser madura, nunca vai ser boa porque ela está cheia somente, mas ela vai ser muito boa quando as pessoas que estão enchendo aquele local estão todos frequentando o mesmo local, à parte quando estão vivendo a sua vida pessoal na sua rotina. Amados, a Bíblia vai falar em Neemias sobre um povo que ficou 70 anos na Babilônia, e eles quando voltaram, tiveram que ter um recomeço. Leia Esdras e Neemias, você vai ver o Senhor, aquele povo voltando a gerar o temor pela palavra. Eles choravam quando liam a Bíblia, porque por 70 anos eles não podiam ter, as escrituras, eles não podiam ler em voz alta a palavra de Deus. Eles não podiam, ter uma cultura de relacionamento com Deus. E quando Esdras veio e começou a restaurar a devoção ao Senhor, conforme eles liam a palavra de Deus, a Torá, em público, as pessoas choravam. As pessoas estavam lá chorando, porque agora podiam se contatar, podiam escutar, podiam ouvir, podiam repetir, podiam falar em voz alta a palavra de Deus. Eles estavam recomeçando. Recomeçar é voltar a fazer algo que nós deixamos de fazer. É voltar a praticar o que abandonamos. É voltar e recomeçar. Voltar e recomeçar não é fácil, pois sempre queremos avançar. O que você escuta hoje nos cursos, seja de coach muitas vezes, alguns saudáveis não falam somente sobre isso, mas o curso do mundo é, vamos avançar, temos que avançar, temos que avançar, temos que prosseguir, temos que avançar, 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 avançar. Mas dentro do avançar se encontra
o voltar ao primeiro amor. Você nunca vai ver alguém avançando de verdade. E quando eu falo que o avançar pleno não é somente chegar no lugar, mas é chegar e permanecer. E o avançar de Deus sempre tem a ver com o fundamento do primeiro amor. E uma igreja, a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, versículo 2, fala o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Cara, eu me identifico muito com a igreja de Éfeso. Eu não sei você, mas eu não consigo suportar homens maus. Eu não consigo suportar homens mentirosos. Eu não consigo suportar a hipocrisia. Eu não consigo suportar pessoas que, sabe, hoje nós temos visto o aumento da maldade acontecendo de uma forma muito descarada. Homens matando crianças, atiradores. Lá nos Estados Unidos, mais um agora, matou 8 pessoas na frente de um shopping. Nós vamos ver nos últimos dias o aumento da maldade, fora e dentro da igreja. Sabe, é tão triste. Um irmão comentou com a gente hoje que, esses dias, que emprestou, sabe, uma grande quantia já em dinheiro, de bom coração para tantas pessoas. E hoje o que ele tem lá é uma pilha de cheque, que nunca foi pago. Aqueles cristãos que deram o cheque Jesus. Ele voltará, mas não voltou ainda. Sabe? É tão ruim você passar por situações onde, sabe, você é colocado para trás. Eu não sei você, mas eu não suporto homens maus. Você suporta? E que puseste à prova, ele fala, e que puseste à prova os que si mesmo declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome. Muitos de nós aqui têm perseverança. Muitos de nós suportam provas por causa do nome do Senhor. E ele fala, e não te deixaste esmorecer. Mas ele fala para essa igreja, tenho porém contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Esse verso, final do verso 5 aqui é de muito temor. Mas sabe, Deus nos chama para nos lembrarmos aonde pois nós caímos. Lembra-te, pois, aonde você deixou o seu primeiro amor. Quantos de nós aqui estávamos vivendo uma vida com Jesus talvez tão gostosa, mas não estava enraizada? E aí apareceu uma grande oportunidade de comprar um bem, uma grande oportunidade de se mudar, uma grande oportunidade, sabe, de fazer alguma coisa, sabe, que parecia que era o Senhor que estava fazendo, mas na verdade era uma oportunidade que não era do Senhor. Quantas oportunidades são emocionais e se parecem com o Senhor fazendo, porque agora nós estamos tendo uma vida com Deus, e vai lá e Deus, e vai lá e acontece uma grande oportunidade. Mas essa oportunidade, quando nós vamos lá e adquirimos, fazemos, e se você talvez já passou por isso, você vai já começar a lembrar talvez de um fato, foi justamente naquele lugar onde você perdeu a sua vida com Deus. Porque daí então você começou a se preocupar com o boleto, você se começou a se preocupar porque, cara, nossa, eu não sabia que era tanto trabalho se mudar, eu não sabia que era tanto trabalho fazer tal coisa, tal outra coisa. E aí então começa a dar tanto trabalho e a gente começa, sabe, a perder o principal, o relacionamento com Deus. E eu quero falar para você, muitas vezes vale a pena nós ficarmos fazendo as mesmas coisas fora por um bom tempo, mas enraizarmos no oculto o amor que Deus quer que nós venhamos a ter com Ele. Sabe, muitas vezes as oportunidades que vêm de repente do nada assim, talvez não são de Deus. E eu e você temos que realmente provar se elas são do Senhor ou não. Provar se são do Senhor ou não. Você está comigo aqui? E olha só o que aconteceu com Pedro. Eu quero falar rapidamente sobre 3 coisas que aconteceu com Pedro quando Jesus aparece para ele. Pedro ali estava frustrado. Pedro tinha voltado a pescar.
Pedro, ele estava triste, ele estava talvez rancoroso, bravo, voltou a ser aquele sanguíneo, maluco, sabe, porque ele havia negado Jesus. Pedro não abandonou Jesus, Pedro não traiu Jesus, sabe, Pedro negou Jesus. E aquilo foi pesado para aquele homem, porque ele falava, como é que ele falava mesmo? Em João, no capítulo 6, perguntaram, né, sobre, meu Deus, o que perguntaram mesmo? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele falou, só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, nós sempre vamos ser tentados a tropeçar na revelação que o Senhor deu para a gente. Aquele discípulo, ele não tinha outro lugar para ir. A revelação de Pedro é, o Senhor me encontrou de uma tal maneira que eu não tenho mais para onde ir. Eu encontrei a palavra de vida eterna, eu não tenho mais para onde ir. Quem se encontra nessa realidade aqui hoje? Eu conversei com algumas pessoas nesse meio tempo de ano passado para cá e elas falaram, Cláudio, eu tentei sair da igreja, mas eu não consegui. Eu tentei abandonar, mas eu não consigo. Eu quero falar para você, dura coisa é você tentar brigar com o Senhor. Mas quando você tem uma revelação de Deus, você não consegue mais tentar fazer a sua vida sem ela. E eu quero falar para você que esse é um tempo de nós não mais tentarmos viver a nossa vida sem a revelação que Deus já nos deu dele. E se Deus já te falou que não tem para onde ir, não tem para onde fugir, sabe, Pedro um dia nunca imaginava, ele nunca ia abandonar o Senhor, porque ele tinha uma revelação. Ele nunca ia trair o Senhor, porque ele tinha uma revelação, mas ele negou o Senhor, e isso feriu a revelação dele. E um homem com uma revelação ferida é um homem angustiado, sabe? E o inimigo conseguiu gerar um tropecinho nele. E então ele estava lá triste, amargurado, machucado, e Jesus foi até ele do jeito que ele estava. Eu quero falar para você, se você não vai até Jesus, se você não consegue ir até Jesus, ele é tão gracioso que ele vai até você, para trazer um recomeço sobre você. E muitas vezes ele vai até você usando pessoas, ele vai até você usando alguém para te trazer de volta aquilo que você não pode viver sem, sabe? E Pedro, primeira coisa que Jesus faz é uma coisa muito boa, é trazer uma boa memória, uma boa lembrança, sabe? O despertar de um novo começo para a sua vida, de um recomeço, precisa, sabe, te fazer lembrar das coisas passadas que você viveu com o Senhor e, cara, que estão cravadas dentro de você. Jesus foi lá e viu Pedro pescando, né? E ele viu que não pescavam nada de novo, porque sem Jesus não tem como acontecer alguma coisa. Sabe, eu tenho tido algumas mesas com alguns irmãos da igreja e é tão lindo ver os testemunhos deles, do trabalho, da casa, falando, cara, Jesus fez tudo isso que você está vendo aqui no meu trabalho. Eu estou aqui porque Jesus fez, Jesus falou, faz esse curso. Jesus falou, abre em tal lugar. Jesus falou, deixa o trabalho. O irmão falou, procurei casa aí o mês inteiro, não achei nada. Quando eu parei de procurar, descansei. Nem percebi que descansei, só desisti porque fiquei de saco cheio. Mas quando descansei, Deus me deu uma casa direto com o dono, já com proposta de compra. Sabe? Eu falei, cara, isso é maravilhoso. É muito bom ver, sabe, quando a gente descansa para permanecer no Senhor, Deus vai lá e faz aquilo que a gente deseja. Sabe, amados? Mas aqui o Senhor, Ele vai lá e o que Ele faz? Pedro, não está pescando nada de novo, né? Joga para o lado direito. Direito é forte, gente, estou brincando. Joga para o lado direito. E aí então, gente, é brincadeira, tá? Jogou para o lado direito. E aí então, o que aconteceu? Pescou 153 grandes peixes. E aí Pedro levanta. Pedro olha aquilo, sabe, com certeza aquilo deixou ele radiante, fez ele voltar lá na sua conversão, no primeiro dia que ele encontrou com o Senhor Jesus, e naquele dia, o Senhor falou, vá para as águas profundas, Pedro, e ele viveu aquela pesca maravilhosa, que, sabe, arrancou ele para uma nova vida, para um novo começo, para uma vida que ele nunca imaginou viver ao lado do Senhor, o Salvador do céu e da terra. E ali frustrado, triste, a primeira coisa que o Senhor fez foi trazer de volta a lembrança daquele primeiro dia na qual ele se encontrou com o Senhor. E eu quero te encorajar hoje,
Você que talvez abandonou a vida com Deus, abandonou, sabe, o relacionamento com Jesus. Está aqui, mas talvez está distante do Senhor, está angustiado dentro de você, porque talvez abandonou. Eu quero falar para você, lembra daquele dia que o Senhor te pegou? Lembra daquele dia onde o Senhor te deu algo tão maravilhoso, que você foi, sabe, arrancado naquele dia de um vício? Você foi tocado e arrancado naquele dia de uma vida vazia? Daquele dia o Senhor te arrancou de uma escravidão, de um relacionamento que estava dando voltas há tanto tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes, sabe, Lamentações, desculpa, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o Senhor trouxe à memória aquilo que trouxe uma grande esperança para Pedro, porque todo recomeço precisa de um grande combustível daquilo que nós já vivenciamos com Deus. Eu lembro quando eu ia para a igreja, sabe, e eu ia sem nada, não tinha nem rádio no carro, nem ar quente. Era mais frio dentro do carro do que fora. E eu ia para a igreja feliz da vida, sozinho, cantando na volta, umas músicas que eu pensava, mano, eu cantava Iron Maiden até ontem, cara. Eu estava cantando, querendo tocar Black Sabbath até esses dias, e agora eu estou voltando cantando Nani Azevedo. O que é isso, cara? Sabe, eu estava lá, eu lembro, agora o Morada lançou, né, os anos 2000, eu voltava lá cantando a música que meu pastor me tocava junto, eu quero Deus todo dia, toda hora, sem parar, eu olhava para o lado, aquele aquário, naquele golzinho, olhava os irmãos do lado, nem sei se irmão olhava, eu quero Deus, e não importa o que vão pensar de mim. Me ajuda aí, igreja, vocês estão muito desviados. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí, gente. Lembra de um dia que você foi tocado por Deus? Lembra de um dia onde, sabe, você viveu uma experiência com o Senhor, que ninguém mais pode te arrancar essa experiência? Você consegue lembrar de um dia onde o Senhor visitou a sua vida? E se não aconteceu, vai acontecer em nome de Jesus. Ele vai visitar o seu povo ainda. Ele vai visitar o seu povo. Nós seremos visitados ainda pela glória de Deus. Amém, amados? Mas depois, ao mesmo tempo, veio para a parte não tão boa. Sabe, Pedro foi lá e negou Jesus diante de uma fogueira. E toda vez que Pedro via uma fogueira, ele lembrava do dia que ele negou Jesus. Todo dia que Pedro passava numa fogueira, alguém lá com fogo aceso, esquentando as mãos, alguma coisa, assando algum tipo de peixe, um pão, ele ficava abatido, porque ele lembrava que foi diante de uma fogueira que ele negou o seu Salvador. Mas quando ele desceu da praia, desceu do barco, na verdade, a Bíblia diz que o próprio Jesus acendeu uma fogueira. E o próprio Jesus foi lá e colocou o pão e o peixe lá, sabe? E ele viveu um novo momento onde o Senhor curou aquela frustração de estar diante de um fogo e negar o Senhor. O interessante é que o Senhor que ele negou foi o Senhor que acendeu o fogo. E eu quero falar para você que aquele que acendeu o fogo foi maior que a fogueira. E quando Pedro chegou em Jesus, ali se cumpriu esse versículo que eu vou falar para vocês em 1 João 3,20. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando ele viu uma fogueira, o coração dele acusava: você negou Jesus. Você negou Jesus, Pedro. O diabo vinha e já falava: você negou Jesus, seu sem vergonha. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite, que as setas do inimigo não são brincadeira. Ele é o pai da mentira, e uma das formas de ele falar a mentira não é na mídia somente, não é nos meios de comunicação, mas a forma de o inimigo trabalhar a sua mentira é encontrando uma brecha na minha e na sua mente, e plantar uma mentira de Satanás dentro do seu coração e da sua mente.
e falar para você: você lembra o que você fez de errado no verão passado? Você lembra o que você fez lá atrás? Você lembra aquilo que você fez com tal pessoa? Lembra daquilo? Pedro viu uma fogueira, o inimigo já falava: seu traidor, você negou o Senhor, você não merece nada. Mas quando ele viu aquela fogueira, e ele viu o próprio Jesus jogando os grafitinhos lá, e quando ele viu a fogueira, ele viu Jesus, e ele viu alguém maior que o seu trauma. E Jesus foi lá e trouxe ele de volta e falou: Jesus, Pedro, eu sei que a fogueira sempre te acusa, mas eu estou aqui porque eu sou maior que a fogueira. E eu estou te restaurando nessa noite. Eu estou te dando um recomeço nessa noite. Sabe, eu creio numa regressão onde Jesus está lá e ressignifica aquilo. E Jesus foi lá e mostrou uma fogueira para ele, mas não só mostrou a fogueira, mostrou ele mesmo diante da fogueira. E falou: Pedro, se você me negou, eu quero falar para você, Pedro, que eu estou aqui, eu sou maior que isso. Eu sou maior que aquele dia. O teu negar para mim é menor do que eu. Você está comigo aqui, amado? Eu quero falar para você que o percalço que te afastou do Senhor, a situação, a aflição, o acontecimento que te afastou da presença de Deus, é menor que a presença de Deus. Aquilo que um dia, aquilo que aconteceu na sua vida que talvez te afastou dele, eu quero falar que isso é menor que ele. E você precisa entender que se você se colocar num lugar de disposição, em começar a lembrar daquilo que o Senhor fez na sua vida no passado e falar: cara, eu quero voltar, eu vou lembrar daquilo que o Senhor fez na minha vida, eu vou recomeçar, você vai ver Jesus aparecendo e curando esse trauma. Quantas pessoas estão feridas com a igreja, gente? Quantas pessoas estão feridas com pastores? Quantas pessoas estão feridas com tantas coisas? Ontem, conversando com um casal, ferido porque foram, abusados na área financeira. Quantas pessoas foram feridas de alguma forma na sua igreja por um tipo de autoritarismo, ou um tipo, de imposição em alguma área? E eu quero falar para você que se um dia o inimigo levantou uma igreja, um homem de Deus para ferir você, Deus levanta uma igreja, e Deus levanta um homem de Deus para curar você. Deus usa a mesma coisa que um dia te feriu, agora Deus usa alguém para te curar. Você está comigo aqui? Foi isso que aconteceu na minha vida. Eu não queria mais ver pastor, eu não queria mais caminhar com Deus, não queria mais ir para a igreja. E aí Deus levanta um remanescente e põe na minha vida. Se você falar: Deus, eu quero voltar a caminhar contigo, você vai ver Jesus colocando as pessoas certas, que vai fazer com que você volte a acreditar nas pessoas novamente. Muitas pessoas estão desacreditadas de igreja, estão desacreditadas de líderes, estão desacreditadas, de irmãos. Mas se você falar: Deus, eu quero voltar para ti, eu não consigo mais viver sem o Senhor, eu estou tentando, mas não dá. E eu quero falar: chegou a tua noite, deixar de tentar, porque você não vai conseguir e só vai bater a cabeça. Deus tem algo estreito com algumas pessoas aqui. Não é uma corda larga que você pode, andar e voltar. Não é. É um caminho estreito. É um caminho próximo, é um caminho íntimo. O Espírito Santo habita dentro de você. Isso fala de uma intimidade. Nós cantamos aqui, mais real que qualquer coisa. Você está mais próximo do que o ar que eu respiro. Você está mais próximo do que a carne em meus ossos. Não tem como, romper com o Senhor, porque Ele é maior. Ele é maior. E é tempo de você voltar. Porque o amor de Deus encobre uma multidão de pecados, amém? Se você está aqui hoje e falou: pastor, mas eu vazei, eu fiz um monte de besteira. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados. E essas duas coisas já tinham acontecido na vida de Pedro, e o Senhor replica de uma nova forma para trazer um novo começo para ele, um recomeço. Mas tem uma coisa que é inédito. Sempre tem algo inédito para que haja um recomeço. Depois que ele faz o milagre da pesca, ele relembra do primeiro dia.
Depois que ele vai lá e faz o fogo, sabe? E ele lembra da fogueira e o Senhor quebra o dia da fogueira. Agora o fogo sempre vai ser lembrado por Pedro do dia que o Senhor apareceu para ele e quebrou o dia da negação, da frustração. Mas chegou um certo momento e aconteceu uma terceira coisa. Ele pegou Pedro de lado e fala: Pedro, vem aqui comigo. Eu imagino Jesus aqui abraçado com Pedro e começou a caminhar. Pedro, tu me ama, Pedro? Te amo. Te amo. Te amo. Sabe, muitos têm um recomeço no primeiro eu te amo. E esse recomeço do primeiro eu te amo, ele é muito emocional. Quantos falam, agora eu vou recomeçar, cara. Agora, escutei essa palavra, agora eu vou recomeçar. Viu David Leonardo? Eu vou recomeçar. Vou recomeçar, cara, vou recomeçar. E aí vai lá e fica bem louco. Acontece uma coisinha, que acontece? Desiste. Eu pensei que era, velho, não está sendo. Sabe? Mas Jesus não ficou somente numa pergunta, eu te amo, você me ama. Se fosse na primeira, Pedro ia ficar bem loucão, mas ele ia ser o mesmo Pedro de antes, e ali na frente ele ia negar Jesus de novo. Mas ele fala, Pedro, você me ama? Ele fala, sim, cara, eu te amo. Sabe, primeiro eu te amo, eu acredito que é talvez um te amo para o físico, ou para o espiritual. Mas o segundo é para o emocional. Eu te amo. Eu te amo no físico, eu te amo no emocional. Eu te amo, eu não estou mais usando meu corpo para prostituição. O meu emocional está conectado com o Senhor, Jesus. Eu te amo. Eu te amo nessas duas áreas. Já larguei, sabe, tudo que tem a ver com algo, sabe, emotivo, de tentar me preencher com coisas emocionais. E também já larguei tudo aquilo que me conectava com o físico em coisas pecaminosas. Eu te amo, Jesus. E muitos estão amando Jesus nesses dois âmbitos. Estão ali, remando, vão e voltam, recomeçam, vai e voltam, porque o amor a Deus só está na carne, ou está na alma, ou está só no espírito, ou está na alma, e não chegou na terceira dimensão. E por que Jesus faz a terceira vez a pergunta para Pedro? Porque o amor de Deus tem que atingir corpo, alma e espírito. E quando ele fala, Pedro, tu me amas? O que acontece com ele? Pô, Jesus, magoei, cara. A Bíblia diz que Pedro ficou magoado com a terceira pergunta. Deus é um Deus de confirmação. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus vai te magoar, meu amigo. Agora fala para ele, e eu muito mais. Quanta gente magoada na igreja, gente. Meu Deus do céu, quanto estou magoado com o irmão. Quanta gente não está congregando, não está buscando, porque magoou com a situação. Tudo bem, nós vamos passar, e se não passar por magoar na situação, Pedro, para poder ter um recomeçar pleno, ele ficou magoado. O recomeçar de Pedro não foi emocional, vamos agora triunfar, vamos vencer o mundo, vamos chegar lá, vamos. Não foi no segundo, mas foi na terceira pergunta, onde fez Pedro cair na real, aonde ele falou, Jesus, nessa área eu não te gosto muito não, eu te gosto como irmãozinho, mais ou menos. Sabe, um recomeço de verdade, é um recomeço de sinceridade, de quebrantamento, é um recomeço de realidade, aonde você vai ver, aonde Jesus vai mostrar para você, que você realmente não vai conseguir, sem a presença dEle. É um recomeço de dependência. Quando Pedro escutou a terceira pergunta, você me ama? Ele ficou triste e chateado. Mas aquilo trouxe o que para ele? Dependência e temor. Aquilo fez Pedro olhar e falar, cara, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Pedro falava, jamais te negarei, o eu te amo somente no emocional e no espiritual, ou somente na carne e no espírito, mas não estava no emocional. Faltava um nível.
E eu quero falar para você que a caminhada com Deus vai fazer com que o amor de Deus vá do espírito para a alma, da alma para a carne. Você está comigo aqui? E talvez alguns pararam no meio do caminho, não porque alguém te feriu somente, porque depois que Pedro teve a sua terceira pergunta para Jesus, você viu Pedro negando Jesus de novo? Ele não fez isso. Teve alguns atritos, mas Pedro continuou e foi morto de cabeça para baixo numa cruz, falando: eu não sou digno de morrer que nem o meu mestre. Eu quero falar para você nessa noite que o Senhor quer te dar um novo começo nessa noite, te dar um recomeço nessa noite. Você está comigo aqui, amado? Bem na hora que a chuva desceu, eu terminei a pregação. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Sabe, amado, se você está com dificuldade em recomeçar com o Senhor Jesus e com a sua igreja, eu quero falar que isso pode revelar algumas coisas. Isso pode revelar orgulho, isso pode revelar preguiça, isso pode revelar um medo de descobrir um tipo de pecado, medo talvez de errar novamente, de sofrer um trauma que já vivenciou lá atrás. Pode revelar um egoísmo, uma idolatria, pode revelar feridas que não foram curadas, pode revelar uma ausência de devoção, pode revelar tantas coisas. Mas alguém que decide recomeçar, essa pessoa está revelando verdade, essa pessoa está revelando, sabe, uma humildade, essa pessoa está revelando uma submissão, essa pessoa está revelando um temor, porque é uma pessoa que recomeça, ela está falando para si mesma: eu não posso viver sem Jesus, eu temo viver sem meu Senhor, eu não posso casar, eu não posso trabalhar, eu não posso escolher mais, não posso seguir a minha vida se o Senhor não estiver nela. Revela amor verdadeiro. O amor sempre está ali no recomeço, o amor sempre quer recomeçar, a paixão sempre quer um fogo de palha. Mas é noite de você voltar para Deus, amados. Sabe por quê? Jesus, ele fala em Mateus capítulo 15, versículo 24, ele fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As primeiras ovelhas que o Senhor foi enviado, as primeiras ovelhas que Jesus foi enviado, foi as ovelhas da própria casa de Israel. Jesus primeiro quer restaurar a casa, para depois fazer da casa algo para fora. Deus sempre quer fazer primeiro nos da casa. A Bíblia diz: fazei o bem a todos, mas primeiro aos da família da fé. E Jesus não fica de fora disso. Eu acredito que é um tempo de um recomeço. Eu não sei você, mas teve dias que eu estava aqui no culto, e a minha vontade era logo de acabar o culto, eu ir para casa, botar meus filhos dormir, descansar, e acordar no horário que eu sempre acordava, para ter aquele meu tempo precioso com Jesus. Tinha dias que eu saía do culto, no meio do culto, estava só pensando naquele secreto que eu tive durante a semana, e que eu encontrei Jesus, e que aquilo preencheu meu coração, aquilo tomou o ambiente onde eu estava, e só estava eu ali. Se alguém chegasse ali e achar que eu era maluco, que eu era pirado, porque eu estava ali chapado da presença de Jesus. E eu sei que o coração de muitas pessoas aqui talvez estava quase dormindo. Olha o que a Bíblia fala em Cantares 5, versículo 2, esse versículo me pegou nessa semana. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o amado está batendo novamente. E Ele não está aqui para te julgar, Ele não está aqui para te condenar, Ele não está aqui para botar o dedo na sua cara e falar: você me abandonou, né? Você está indo na igreja, mas você me abandonou, né? Ele está aqui porque Ele te ama. Sabe, você está aqui porque Ele te ama, e Ele quer você de novo pertinho dEle.
Eu não consigo, sabe, viver a minha vida com uma distância mais do Senhor. E essa pregação primeiro é para mim, porque eu quero queimar com o Senhor Jesus. Eu não quero chegar aqui e ter um culto emocional. Eu não quero chegar aqui, sabe, e ter aquela coisa bonitinha, mas não aquela coisa ardente que está me moendo por dentro, me transformando, me capturando, sabe. Eu quero chegar aqui realmente, sabe, vivenciar um poder de Deus. Eu creio que tem pessoas nessa noite que precisam recomeçar a sua vida em Jesus novamente. Talvez você está aqui, você pode até estar servindo, você pode até estar, sabe, fazendo algo para Deus nessa noite, mas o seu coração, mas você está quase dormindo, porque talvez você está um pouco distante. Chegou o tempo de você acordar. Talvez ainda está tudo em ordem fora de você, mas talvez um passinho a mais, uma continuidade, um continuar em persistir sem o Senhor, pode começar a colocar em jogo tantas coisas que o Senhor te deu. Feche os seus olhos um instante. Eu quero convidar, se tem alguém nessa noite que deseja recomeçar uma vida íntima com Deus. Isso não é, sabe, um convite para algo emocional somente, mas é um convite para um quebrantamento. É um convite para um retorno. Você sabe que todo o seu futuro está atrelado a você estar juntinho de Deus. Você sabe que toda a sua vida hoje está conectada com a presença de Deus. E se você deseja voltar a um recomeço, sabe, ter um recomeço de intimidade, de verdade, seja no corpo de Cristo, seja na sua vida com o Senhor. Se você está aqui nessa noite, você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer ir para os caminhos dele, você nunca foi, mas você está aqui, sabe, eu quero em nome de Jesus falar que essa é uma noite para você não esperar para amanhã. Essa é uma noite para você não esperar para a semana que vem. Essa é uma noite para você não ficar esperando talvez o pastor ou o líder da igreja vir te pedir perdão, porque isso não vai acontecer. É você que precisa olhar para cima, olhar para o Senhor, olhar para Ele e voltar para os caminhos dEle. E essas pessoas talvez que um dia fizeram alguma coisa, elas vão vir até você no tempo oportuno de Deus. Mas é noite de você pela fé dar um passo e falar: Deus, eu quero voltar, eu quero recomeçar a minha vida contigo. Eu quero recomeçar a minha vida com a Tua presença. Eu quero me deleitar nos Teus braços de amor, Jesus. Eu quero me deleitar na Tua presença. Eu quero voltar a sentir a glória da Tua presença. Eu quero voltar a acreditar em pessoas. Eu quero voltar a amar a Tua igreja, Jesus. Eu preciso, Jesus. Vem aqui à frente, você que deseja isso. Voltar ao Senhor, recomeçar com Ele, recomeçar com a glória dEle, recomeçar no Senhor. Talvez hoje você precisa, sabe, falar: eu preciso voltar a servir, eu preciso voltar, sabe, a fazer algo pela noiva. Eu servi por tanto tempo, eu me doei tanto, eu fiz tanta coisa, Jesus, e eu me desgastei, mas eu quero voltar, Jesus. Eu sei que eu não posso mais postergar isso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor venha plantar nessa noite a Tua presença, que o Senhor venha com um cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente, Jesus. Assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor ali passou os 3 cordões de amor nele, e esse cordão nunca mais se rompeu, Jesus. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha nessa noite quebrar toda a frustração do passado, que o Senhor venha trazer à memória aquilo que traz esperança, que o Senhor venha trazer à memória, Jesus, aquilo que um dia alguns irmãos já vivenciaram aqui na Tua presença, Senhor, e venha dar um novo recomeço, para eles, Pai. Abraça eles com os Teus braços, abraços de amor, Jesus. Abraça eles com o Teu abraço de carinho, de compaixão, Jesus. E assim como o Senhor foi para Pedro aquele dia, Senhor, eu te peço nessa noite, vem sobre esses irmãos, Jesus. Vem sobre esses irmãos, Jesus. Ele vai ser maior que a fogueira que lembrava aquele episódio triste.
Ele vai ser maior que a fogueira que lembrava aquele episódio frustrante. Ele vai ser maior que a fogueira que, que te impedia de se conectar com o Senhor. Ele vai ser maior em nome de Jesus. Vem, Senhor, nessa noite. Vem, Senhor, nessa noite. Envolva cada um com a tua presença, Jesus. Feche seus olhos, você que está no seu lugar. Tem o seu tempo com Jesus agora. Tem o seu momento de se conectar com o Senhor agora. Tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Levante a sua voz e as suas mãos, vamos. Ele me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. És minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é
como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos. Eu me lembro que Ele me ama, e Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Teu grande amor está ganhando fome em nós, Jesus. O teu amor, Jesus. O teu amor, Jesus. O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração. O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração. O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração. O teu amor colocou uma canção de redenção em meu. Aleluia, Pai. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Eu te peço que o Senhor venha trazer o selo da Tua presença em cada vida que está aqui nessa noite. Que o Senhor quebre nessa noite toda limitação, Senhor, tudo aquilo que aprisionava talvez num ciclo, tudo que impedia, Senhor, o avançar, o recomeço do Senhor. Eu oro nessa noite para que o Senhor venha com o peso da Tua presença, Senhor, curar, sarar, restaurar, trazer a ressurreição do Senhor em o nome de Jesus. Sabe, amados, essa semana eu escutei o Mano que está vindo aqui, o pastor Mano. Ele é irmão do meu primeiro pastor, né, o Edson. E nós fomos ter um tempo de mesa junto e ele falou para mim: Cláudio, eu servi a igreja por 25 anos. Eu pastoreei por 25 anos, eu e minha esposa. Nós vivemos bastante coisa, vivemos muitas coisas. Mas eu quero falar para você uma coisa. O que eu estou vivendo nesses dias, de alegria, de renovo, eu nunca vivi na minha vida. Eu tenho uma alegria imensa de ir para a igreja. Ele falando esses dias, eu ia ficar em casa por uma ocasião, e quando minha esposa estava se arrumando para ir, eu estava em casa e nós tínhamos já combinado, havia uma combinação já, eu não consegui ficar. O Espírito Santo começou a me pegar e eu comecei a desejar ir para o culto. Eu falei: minha esposa, só espera um pouquinho aí que eu também vou, porque eu não quero ficar em casa, eu quero ir para a igreja. Sabe, amados, eu creio que o Senhor vai restaurar a alegria da salvação em cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso, amado?
Amém? Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Aleluia. Amém, queridos amados. Queridos, nós estamos uma nova estação na igreja, né? Estamos agora com os GCs. Eu quero muito convidar você a fazer parte de um GC. Diante disso, por um tempo, justamente porque nós queremos priorizar o GC, nós queremos priorizar, sabe, a comunhão íntima, a comunhão verdadeira, próxima entre os irmãos. Nós vamos agora ter uma estação que nós não teremos o culto de quinta-feira, ok? Justamente porque nós precisamos e queremos dedicar mais tempo para a comunhão íntima, para a comunhão, sabe, mais próxima da igreja. Nós queremos realmente estabelecer isso como uma cultura, sabe, de nós termos o tempo olho no olho, de nós estarmos ali mais próximos, tendo uma comunhão verdadeira, uma comunhão, sabe, onde não é um monólogo, é um homem falando somente. Então nós vamos continuar com o nosso culto de domingo. Ore, porque logo, né, nós estamos aí orando, nós vamos voltar, estamos orando para voltar com o nosso culto de domingo de manhã, né? Olha aí, ó. Olha os idosos aí, eu tô brincando. Brincadeira, gente. Eu amo o culto do domingo de manhã também. Demais. A gente está mais fresquinho para Jesus. Mas vamos voltar com o culto da manhã, domingo de manhã. Amém? Ore por isso. E o culto de quinta-feira vai entrar então no stand-by, amém? Então ore pela igreja, ore por esse novo tempo. E não somente ore, mas participe. Amém, amados? Essa mensagem é uma mensagem realmente para que você possa sair da sua zona de conforto. Amém? Põe o pé que Deus coloca o chão e vão para cima, porque existe algo muito poderoso para Deus fazer em nós e através de nós. Amém, amados? Deus abençoe. Olha para quem está do seu lado e fala: come on, somebody. Gente, boa semana. Deus abençoe. Vamos para cima. Até os GCs.